Saudações, amigos e amigas! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Senenkai BR. Uma produção da Associação dos Moços da Tendikyo do Brasil. Na entrevista de hoje, a gente vai conversar com Rafa Ok e o Toshi Senda. Diz aí qual é o assunto do dia, Mitch. Eles vão compartilhar com a gente um pouco da experiência que eles tiveram na caravana de missionamento da Associação dos Moços. Ótimo! E para começar, já vamos direto para o nosso tradicional bate-bola jogo rápido. Tudo pronto? Tudo pronto! Roda a vinheta! Primeira pergunta, Kare do Dendocho ou espetinho do Senenkai? Kare. Espetinho do Senenkai. Ótimo. Nesse período de isolamento, do que vocês mais sentem falta? Vamos lá, terceira pergunta. Você prefere fazer divulgação em um sol de 40 graus ou na chuva? No sol, eu prefiro no sol. Na chuva molha tudo e se for panfleto, jornal, alguma coisa assim física, atrapalha. Boa. Nossa, sol de 40 graus também, porque tem gente na rua, né? E na chuva não tem ninguém. É verdade. Quarta pergunta. Você prefere entregar panfleto ou fazer oratório? Entregar panfleto, que eu sou muito tímido. Entregar panfleto também, mas é porque... Não é porque eu sou tímido não, mas é porque dá pra conversar mais direto com a pessoa, né? Eu gosto mais desse diálogo do que ficar falando sozinho, sabe? Entendi. Quinta pergunta. Qual ensinamento da Tenrikyo você mais gosta? Eu gosto das 8 poeiras. Bacana. Por quê? Porque é fácil de entender, fácil de explicar. Você não precisa ser do caminho para poder entender. Se você der para alguém de fora o próprio papelzinho lá das 8 poeiras, qualquer um consegue entender. É bem intuitivo. Sim, e é o que a gente mais acumula, então dá pra entender direito. Acho que espelho, tudo, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, as pessoas boas e as pessoas ruins, entre aspas, que a gente encontra, é tudo a gente também, né? É muito legal. Muito bacana. Legal. Sexta e última pergunta. Qual o ensinamento da Tenrikyo que você tem mais dificuldade em colocar em prática? Eita, esse é difícil, hein? Tem vários. É difícil escolher um. Acordar cedo, vai? Pra mim também, exatamente esse, acordar cedo. Muito bem, então esse foi o nosso quadro Bate-Bola Jogo Rápido. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Será que vocês poderiam se apresentar um pouco pra gente, por favor? Oi, gente, meu nome é Rafael Masatoshi Ukei, sou da Igreja Novo Horizonte, tenho 20 anos e sou estudante. Eu sou Fernando Toshikazu Senda, 21 anos, do Guaimbekyokai, aqui em Marília. Atualmente moro em Curitiba, agora não, na pandemia eu voltei, né? Mas estou em Curitiba estudando musicoterapia. Muito bem, então mais uma vez sejam bem-vindos. Hoje então nós estamos aqui com o Rafa e o Toshi para eles contarem um pouco da experiência deles com a caravana de missionamento que aconteceu em janeiro de 2019. Certo. Então, para a gente poder dar início, vocês poderiam explicar o que é a caravana missionária? A caravana missionária acontece 2 vezes no ano. A gente se junta, moços da Igreja Tenrikyo. Nós nos juntamos para poder ir fazer missionamento numa cidade escolhida. Uma atividade que a Associação dos Moços fazem. A atividade normalmente acontece durante um mês e aí dividido em 2 partes, né? E aí vão 2 grupos diferentes. Daí dessa vez em 2019 eu fui no primeiro grupo e o Toshi foi na segunda parte. A gente foi para Joinville. Eu acho que em 2018 o Daisuke Sama foi lá e desde então a gente abriu uma casa de missionamento e estamos lá com uma casa de missionamento do Senenkai mesmo. Porque lá em Joinville não tem nenhuma igreja da Tendikyo, né? Não tem casa de divulgação também. Aí por isso que o pessoal do Senenkai, a gente, né? Conseguiu começar a abrir uma casa de missionamento. Né? Legal. E o bom da caravana missionária é que normalmente a Associação dos Moços, ela escolhe um local onde ainda não há o símbolo divino da Tendikyo assentado, né? Então, locais onde a Tendikyo ainda não chegou. Por isso que essa atividade se torna ainda mais desafiadora. Ótimo, ótimo. E eu queria saber, assim, cada um de vocês, o que motivou vocês a participar
dessa caravana? O meu motivo foi eu estava livre e podia participar mesmo. Queria dar mais apoio e continuar o serviço que a gente estava fazendo, poder participar. Eu tinha ido na caravana de 2018 também e estava com bastante vontade de voltar. Foi mais por esse motivo. Bacana. Eu nunca tinha participado de nenhuma caravana, né? Então eu tava muito ansioso pra ir participar uma vez. E foi bem logo depois do Tsudoi, né? E aí, antes do Tsudoi é uma correria, né? Acontece de tudo, né? Tem o Gakuseka, aí a gente participa do Hinoki Shintai. Um mês muito corrido, né? Só que aí a caravana começava logo depois de tudo isso, né? Tava tudo certo, assim. Legal. E a primeira vez a gente nunca esquece, né, Toshi? Sim, muito doido. Foi a primeira e por enquanto foi a última, né? Mas pretendo voltar mais. Com certeza. Bom, a primeira coisa, a caravana ela parte do Dendocha, vocês vão na direção do veículo do Senenkai, que atualmente é uma van. Vocês chegaram a dirigir essa van? Até porque a categoria B ela pode dirigir esse veículo. Eu não cheguei a dirigir o Aragon na estrada. Eu tinha acabado de tirar a carta, eu acho, fazia uns 5 meses. Ainda era carteira provisória. Mas lá em Joinville mesmo, eu dirigi. Comecei indo para a padaria, indo para o supermercado e desde então dirijo até em São Paulo, aqui, normal. Foi legal. Mó legal dirigir um carro grandão. Ele é bem diferente. Bacana. E o dia a dia de vocês, como que era lá? A gente acordava, arrumava as coisas do altar e também já começava a preparar o café da manhã. Daí, depois que estava todo mundo pronto, tudo pronto, a gente fazia o Otsutome e ia para o café da manhã. Depois disso, a gente saía para divulgação. Daí, às vezes, variava. Se era divulgação no próprio bairro, se era no centro da cidade ou outro lugar. A gente ia levando o dia assim, fazendo a divulgação em diferentes lugares, visitando alguns fiéis que já frequentavam a casa. E de noite a gente jantava e batia papo. Ficava zoando só. Minha memória é muito ruim, eu tava falando antes, né? Mas a gente acordava também. A gente decidia antes quem que ia acordar para fazer o sonai, quem que ia acordar para preparar o café da manhã, né? E aí, beleza, a gente acordava, fazia o serviço da manhã, tomava café, e fazia o serviço de solicitação e partia para a divulgação, né? E aí variava, às vezes a gente ia numa praça, às vezes a gente já separava quem que ia na casa de quais fiéis, né? De manhã a gente ia fazer uma panfletagem, às vezes, e aí à tarde voltava para almoçar e à tarde a gente continuava a divulgação. E no final, quando a gente voltava, a gente fazia a reflexão, né, do dia, o que tinha acontecido com cada grupo, né, quais foram as reflexões, tudo. Então foi bem legal. Que legal, bacana. O dia a dia na casa de missionamento, ela é bastante atarefada. E a casa de missionamento, ela fica sob responsabilidade dos missionários. Então não tem ajudantes, né? Então como vocês se organizaram com relação às refeições e à limpeza da casa? Porque quando uma casa tem bastante gente, ela costuma ficar bagunçada, né? Então, na primeira parte, a gente meio que deixou livre, a gente combinou. Vamos todo mundo se esforçar, dar o máximo. Sempre que você tiver com disposição e puder ajudar, ajude. E tava com esse lema e deu certo até o final. Saiu todas as comidas e a casa também ficou arrumada, deu tudo certo. Na segunda parte, a gente já fez todo um cronograma. Acho que tinha dividido em grupos, né? E aí esse grupo vai fazer o café da manhã, esse vai fazer o almoço, tudo. Esse aqui vai limpar os banheiros, esse aqui vai lavar as roupas, né? Colocar para estender, tudo. Então foi tudo bem dividido, assim, e ia girando, né? Cada dia era um grupo diferente. Só que aí, lembro se foi no meio da primeira semana ou se foi a partir da segunda semana, que a gente já não estava mais almoçando, né? A gente tinha combinado, assim, acho que vamos fazer a oferenda do almoço, né? Acho que dá pra ficar também, né, sem almoçar, e a gente fazia a divulgação direto, né? Desde manhã até o final da tarde. E aí já era um trabalho a menos, né, também, pra preparar o almoço, tudo. Muito bacana. Pra sair pra fazer a divulgação, qual que era o sentimento de vocês? De onde vocês buscavam a motivação para poder transmitir um pouco do ensinamento da Tenrikyo e também para poder orar para as pessoas que vocês nunca tinham visto na frente? Então, na verdade, todo café da manhã a gente conversava, né? E conversava sempre de alguma coisa da fé e alguma coisa da Tenrikyo e a gente ia se animando. Também, antes de sair, o Masanori sempre falava algumas mensagens assim para poder nos inspirar. O sentimento sempre era de poder salvar o próximo. É que eu gosto de
Eu gosto das conversas, né? Então eu gosto de conversar com a pessoa ou que eu bati na porta, ou que a gente encontrou na rua, né? Dentro da conversa, colocar umas coisas da Tendikyo, explicar um pouco da Tendikyo, sabe? E aí, nessas conversas que eu me animo mais, sabe? De conhecer pessoas novas, de ver as experiências, o que elas pensam em relação a Deus, hein? Qual é a fé delas, né? Enfim, eu acho muito legal isso. Bacana, bacana. E no dia a dia, né, de uma caravana, acontecem muitas coisas que nos deixam alegres, algumas que nos deixam um pouco pensativos, mas no final do dia, o que fazia ou o que deixava vocês mais satisfeitos? O que eu ficava mais satisfeito, bem próximo do que o Toshi falou, quando a gente conversa com as pessoas e mesmo sendo de fé diferente ou mesmo até não acreditando em Deus ou algo do tipo, as ideias de fazer o bem, no final, todas elas se batem e todo mundo quer o bem para todo mundo, na verdade. Quando a pessoa conversa com você e você conversa com ela e você vê que ela realmente ficou mais feliz, eu acho que essa é a maior satisfação que a gente pode ter na caravana. Depois de fazer um osazu, que é, né, fazer uma oração em alguém, conversar um pouco, desabafar um pouco um com o outro, né? Isso faz bem, né, pra gente, assim, no final. O grupo de vocês, acredito que era um grupo bem heterogêneo, assim, né? Devia ter gente mais nova, gente mais velha. E vendo os outros membros da caravana, quais são as vantagens e as desvantagens de participar de uma caravana ainda tão jovem? As vantagens de ser jovem na caravana, eu acho que é porque a gente se arrisca mais, assim, a gente entra de cabeça, e como a gente não tem tanta experiência, a gente testa coisas novas, a gente, sei lá, tenta fazer do nosso jeito mesmo. A gente não pensa tanto no que parece ser mais correto, legal, assim. Pensa um pouco, né? Porque a gente não quer ser chato. Mas a gente, eu acho que arrisca mais na hora de conversar com as pessoas e se aventurar na caravana, no missionamento. Dentro desse que o Rafa falou, se arriscar mais, né? Pensar menos, né? Eu acho uma grande vantagem, assim, acho que é em relação a ter mais energia, né? Pra ir fazer divulgação. Eu acho que, imagino que é difícil manter essa mesma energia já com 30, 40 anos, né? Você viu o Vitor, o Guilherme lá na caravana, assim, o pessoal era mais devagar mesmo, né? E as atividades acabam exigindo um pouco do seu físico também, né? Não, as atividades, a gente tem que andar de polo branca, ainda bem que é branca, mas a calça preta é osso, hein? Nossa. Debaixo daquele sol de Joinville lá. E a gente tava Nossa. lá numa época muito quente. Muito quente. E Era úmida, né? normal, a média do dia era 40 graus. De manhã à noite era muito quente. E a gente andando no sol lá, se aventurando de casa em casa. Falando assim até parece ruim, mas é mó legal. Certo. Como vocês estavam falando, então aconteceram muitas coisas durante a caravana. E aconteceu alguma coisa especial durante esse período? Nossa, eu tenho um que foi bem marcante. No último dia, eu tinha já feito divulgação, né, com todas as pessoas, assim, de dupla, eu gostava de ir com outras pessoas para observar como que as pessoas faziam a divulgação e como era, né? Eu queria observar para aprender e melhorar a forma que eu conversava com as pessoas. E só faltava uma pessoa para eu ir. Daí eu falei assim, caramba, hoje eu vou grudar nessa pessoa. Daí a gente chegou lá na praça, era o último dia, hein? Daí a pessoa, logo que chegou, já tava fazendo o Sasuke. Daí eu falei, nossa, eu vou grudar nele. Eu grudei nessa pessoa, fiquei junto com ela e tal. E daí veio um senhor, morador de rua, me cutucar, falando que queria uma oração e tal. Daí eu comecei a conversar com ele. E conversei, fiz até o Sasuke. E quando eu olho pro lado, quem tá do meu lado? O Léo. Só que eu tinha ido com o Léo já umas 2, 3 vezes de dupla. Ele é meu melhor amigo, né? Eu falei, cara, tudo que eu queria hoje não era você. O que será que eu vou fazer agora? Eu falei, já que o Léo tá aqui, vamos ficar de dupla eu e o Léo. E naquele dia a gente começou numa praça e veio um morador de rua, né, logo no começo. E daí começou a fazer fila de gente, eu e o Léo, lá na praça. A gente estava sentado num banco, conversando com uma pessoa, e ficava chegando gente assim, oi, vocês são missionários? Eu gostaria de conversar com alguém, eu gostaria de oração. E a gente ficou a tarde inteira em 2 bancos, porque a gente conversava com uma pessoa em um banco e tinha uma fila de 2 pessoas nos outros bancos. Então esse dia foi super incrível, assim.
no final das contas, a melhor coisa que podia ter acontecido foi eu ter caído com o Léo. Foi o dia que mais me marcou. Pra mim teve um que foi o fato de ter saído o resultado do SISU, né, que eu tinha prestado o Enem, e aí lá a gente viu que eu vi que tinha saído, eu tinha passado, né, em musicoterapia lá no Estadual do Paraná, e aí foi uma festa lá, né, o pessoal comprou tinta, tudo, pra me pintar, a gente comeu gelatina de pinga que o Vitor fez, foi muito legal. Outra coisa que me marcou muito foi a atividade com as crianças, né? Semana que a gente tava, teve a cerimônia mensal, né? Na casa de missionamento. E aí, nesse dia, a gente veio algumas crianças, né? E aí, a gente já tava preparou algumas coisas, algumas atividades, né? De origami, de dança, sabe? Enfim, várias atividades para entreter as crianças. E foi muito legal, foi muito legal. É que eu gosto muito de criança, né? Então é uma coisa que me marca muito. Legal. A caravana realmente é uma experiência incrível, né? Considerando então essa experiência de vocês recomendariam a caravana de missionamento para outros jovens? Qual a parte, né, da caravana que vocês usariam como principal incentivo para que outros jovens possam participar? Eu acho que o maior incentivo de você participar da caravana é que você pode se conhecer melhor. Você fica meio que fora da sua zona de conforto. Você tem que tentar trazer o bem para as pessoas. Só que para isso você começa a se conhecer melhor e essa experiência que eu acho que é a melhor parte. Com certeza, recomendar para outros jovens, com certeza. Porque é uma coisa que a gente nunca tá fazendo bem só para as pessoas, né? A gente tá fazendo muito bem pra gente também. Essas outras pessoas que a gente tá, entre aspas, salvando, elas estão salvando a gente também, né? A gente aprende muita coisa, a gente aprende muito sobre a gente mesmo, né? Esse querer o bem dos outros, sabe? Esse sentimento de salvar os outros é um sentimento muito complicado, sabe? Não é uma coisa que a gente ou nasce com ou nasce sem. Eu acredito nisso, pelo menos. Mas é uma coisa que a gente vai desenvolvendo. É um exercício isso. Você sair, fazer a divulgação, fazer panfletagem, conversar, fazer oração. E aí vai surgindo mais esse sentimento de querer salvar os outros realmente. E acho que só na prática, né? Então, faz muito bem pra gente isso. E é mó legal. E como todos os jovens, todo mundo que vai lá tá com esse mesmo sentimento, então fica tipo uma vibe muito boa. Isso também é mó legal. Um dá mais energia pro outro, né? Mesmo a gente um acorda meio assim, desanimado, o outro tá lá super empolgado, e aí vai, né? Vira uma corrente do bem, assim. Isso é o bacana de uma atividade em grupo. A gente já tá chegando no final da nossa entrevista, mas antes de terminar, então queria que vocês dessem uma sugestão de algum conteúdo que vocês estão consumindo nesse período que a gente ainda está vivendo de pandemia, porque o nosso podcast ele começou justamente nesse período de isolamento, então se vocês puderem dar alguma sugestão de livro, filme, série, página da web, atividade que vocês estão fazendo nessa época aí de isolamento físico. Ninguém nunca recomendou música, né? Muita moça ou muita música? Uma música, A Ciência, do Lenine. É aquele Tocando em Frente, do Almir Sater. É tão forte, sabe? Eu nunca tinha parado pra prestar atenção na letra, assim. É muito forte, é muito real, assim. Eu gosto muito. Acho que uma coisa mais serve como recomendação também é prestar bastante atenção nas pessoas com quem a gente tá convivendo nessa quarentena, sabe? Quem mora junto com a gente, amigos próximos e mesmo amigos distantes, né? Prestar atenção, ver se as pessoas estão bem. Uma ligação faz muita diferença, né? Então, liga para as pessoas que você quer ligar, que você quer conversar um pouco, desabafar, botar o papo em dia, sabe? Acho que esse é um momento muito bom para isso. Nossa, conversar com as pessoas, assim, falar mesmo, conversar, é muito bom mesmo. A minha recomendação, uma coisa que eu comecei a fazer, também lançou o Sem Bem, e eu acho, né? Foi durante a pandemia, eu assisti um episódio, por curiosidade mesmo, eu achei muito legal. Desde então, todas as manhãs eu passei a assistir. E tá fazendo muito bem, é bem legal para refletir sobre o dia, assim. É bem interessante mesmo. Acho que tá ajudando muitas pessoas. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom reviver as experiências que o Toshi contou, porque eu participei junto com ele dessa caravana, e também foi muito legal saber um pouco mais sobre como foi a experiência do Rafa durante a caravana. Muito obrigado. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Foi muito bom poder reencontrá-los, né? Nem que seja em forma de áudio, mas foi muito bacana. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão ansiosas
para poderem participar da próxima caravana. Muito obrigado, pessoal. Valeu, pessoal. É que foi bem bom para relembrar a caravana. E já que chegou no final, quero mandar um beijo para Tati de Joinville, que ela foi uma amiga. Tenho bastante carinho por ela e queria mandar um beijo para ela. A Tati, vira e mexe, ela aparecia lá no meio da caminhada, ela aparecia lá em casa, né, e batia um papo e conversava, uma amizade muito boa. E é isso, muito obrigado, pessoal do podcast, foi muito bom essa conversa, eu gostei bastante de lembrar das coisas, né, de tudo, das experiências, das emoções, e acho que é isso. Agora, momento leitura com episódios da vida de Oyasama. Tenham prazer do futuro. Na noite de 18 de junho de 1876, Gisaburo Nakata disse: Oyasama costuma falar em suas explicações que não há nada a preocupar-se embora o pinheiro seque. Assim sendo, estamos discutindo sobre qual e de onde poderia ser o pinheiro. Lin Masui contou então os boatos que ouvira. As pessoas dizem que o pinheiro em que cair o Harai-san secará e que, como caiu no pinheiro da casa dos Masui, aquele acabará secando. Dizem que aquela casa não mais escapará e acabará ruindo. Então, Nakata foi consultar imediatamente sobre isso a Oyasama, que lhe disse: Entenderam? Entenderam? No dia de hoje, embora nada possa ser visto, tenham prazer do futuro. Mesmo que o pinheiro seque, não se preocupem. O que quer que os outros digam, que o digam. Não levem em consideração o que o povo diz. Após uma pequena pausa, acrescentou: Embora o pinheiro da casa seque, não se preocupem. O final é promissor. Será o local para a transmissão de Deus. E chegamos ao final do nosso episódio. Se você tiver alguma dúvida ou comentário, você pode escrever algo aqui no podcast ou no YouTube. Você também pode entrar em contato pelo Instagram, em @senencaibrasil. Ou nos mandar um e-mail para podcastsenencaiBR@gmail.com. A sua opinião é muito importante para a gente ir criando um podcast ainda mais com a cara dos nossos ouvintes. Muito obrigado pela audiência de todos. Muito obrigado e até a próxima! Avante Senenkai! Vamos! Então, o Gui tá velho. Mas o que deixaria mais velho o Gui é se ele casasse, assim. Se ele casasse, ia aparecer um tiozão. Ô Gui, você não é velho, você tem a mesma idade que eu, não é? A gente tem a mesma idade ainda. Ai, ai.